O dia do seu casamento já foi marcado por Deus com a pessoa certa. Ela sempre foi o tipo de mulher que acreditava em planos. Tinha uma agenda bem definida, um futuro todo esquematizado. Namorava há 3 anos um médico respeitado, dedicado, um homem que parecia ser tudo o que uma mulher deveria querer. Inteligente, calmo, focado, embora um tanto ausente. Ele estava prestes a participar de um congresso internacional em Lisboa. E quando a convidou para se juntar a ele no fim de semana do encerramento, ela viu aquilo como o momento perfeito para selar o próximo passo da vida: o noivado. As passagens estavam compradas, a mala arrumada e o coração inquieto. Mas ela não sabia por quê. Afinal, tudo estava indo bem. Era o relacionamento que todo mundo admirava. Mas algo em sua alma parecia pedir silêncio, como se sua intuição estivesse tentando dizer algo que a lógica insistia em calar. Chegando a Portugal, tudo parecia correr como o esperado, menos a parte onde ele, envolvido demais com o evento, a deixava sempre esperando. O hotel era bonito, mas a solidão da suíte parecia gritar. Foi então que, sem conhecer bem a cidade e querendo aproveitar o tempo, ela decidiu contratar um guia turístico recomendado pelo próprio hotel. Ele chegou no dia seguinte, um homem de olhar tranquilo, sorriso discreto e um jeito de falar que dava a sensação de que o tempo desacelerava perto dele. Nada nele era forçado. Não havia esforço para impressionar, nem tentativas de sedução. Mas havia algo que ela não soube nomear, uma presença. Enquanto ele a conduzia por vielas de pedra, castelos antigos e mirantes com vista para o Tejo, ela começou a perceber que se sentia mais vista em poucas horas do que em anos de relacionamento. Ele escutava com atenção, fazia perguntas com interesse genuíno e compartilhava histórias da cidade com a paixão de quem ama o que faz e ama profundamente o lugar onde está. Naquela tarde, o passeio terminou diante de uma pequena igreja escondida entre as construções antigas. O guia sorriu e disse: "Aqui dizem que muitos que entram para orar encontram clareza sobre o que realmente amam." Ela riu, achando graça da superstição. Mas entrou. A igreja estava vazia, exceto pela luz que passava pelos vitrais e desenhava cores sobre o chão. Sentou-se. E ali, em silêncio, algo dentro dela desabou. Chorou. Não sabia se era tristeza, confusão, alívio ou medo. Mas ali, sozinha, sentiu que Deus estava dizendo: "Você está exatamente onde deveria estar. E não é sobre o que você planejou. É sobre o que eu escrevi." Na saída, os olhos dela estavam marejados. Ele a olhou, não perguntou nada. Apenas ofereceu um lenço e caminharam em silêncio. Mas naquele silêncio havia uma conversa profunda acontecendo entre 2 corações. Uma que não precisou de palavras. Ela voltou ao hotel diferente. E pela primeira vez, questionou se o noivado que desejava era uma certeza ou uma fuga. Se o que ela chamava de amor era mesmo amor, ou apenas um acordo entre expectativas e convenções. O que ela ainda não sabia é que aquela viagem não tinha sido marcada por acaso. Que aquele homem, o guia, não era apenas um personagem coadjuvante em seu roteiro. Ele era parte do propósito. Um lembrete de que o amor verdadeiro não aparece para completar o que falta, mas para despertar o que está adormecido. Porque às vezes, quando estamos indo em direção ao que planejamos, Deus muda o caminho para nos levar ao que Ele prometeu. Na manhã seguinte, ela acordou mais cedo do que de costume, não por causa do fuso, nem da ansiedade, mas por uma inquietação que tomava seu peito. Algo nela havia mudado. Era como se estivesse voltando de uma viagem interior, mesmo estando do outro lado do oceano. Abriu as cortinas da sacada do hotel e se deparou com o sol dourando os telhados antigos da cidade. A beleza simples daquela cena a emocionou mais do que esperava. Respirou fundo e, pela primeira vez em muito tempo, chorou. Sem dor. O celular vibrou.
Era uma mensagem curta do noivo. Reunião prolongada, nos vemos à noite, te amo. Ela leu, mas não sentiu nada. Não havia alegria, nem saudade, nem irritação. Havia um silêncio estranho entre o que lia e o que sentia. Um abismo entre a palavra amor e a emoção que deveria acompanhá-la. Era como se estivesse lendo o roteiro de outra mulher, de outra vida, de um futuro que já não pertencia a ela. Decidiu caminhar sozinha pelas ruas, sem direção, apenas deixando os pés guiarem os pensamentos, mas não conseguiu evitar. O guia invadiu suas lembranças. O jeito como ele a olhou quando ela saiu da igreja. A gentileza sem pressa. A escuta sincera. Tudo tão simples, tão raro. Sentia como se o universo tivesse colocado um espelho diante dela. Não para vê-lo, mas para se ver refletida em quem ela realmente era. Ou quem havia esquecido de ser. Ela tentava se convencer de que era só admiração, só gratidão, que seu coração estava apenas sensível. Mas algo dentro dela sabia, algo gritava no fundo. Você precisa ser honesta com você mesma antes de ser fiel a qualquer plano. Foi quando ele apareceu de novo. Por acaso? Talvez. Ou talvez não. Estava em uma rua próxima ao hotel, auxiliando um grupo de turistas. Ela sorriu ao vê-lo e, sem pensar muito, o cumprimentou. Ele parou por um instante e os dois trocaram um olhar que durou segundos, mas disse tudo. Era como se algo invisível os puxasse para o centro de uma conversa que não começou ali. Está tudo bem com você? Ele perguntou com a voz calma. Ela quis dizer que sim, que estava ótima, que o noivo era maravilhoso, que o hotel era confortável, que o congresso era importante. Mas nenhuma dessas frases saiu. Apenas respondeu: acho que estou começando a escutar o que Deus está tentando me dizer há anos. Ele não perguntou mais nada. Apenas caminharam juntos por alguns minutos em silêncio. Um silêncio que não pesava, mas curava. Um silêncio que dizia: você não está sozinha nessa dúvida. E nem nesse chamado. À noite, sentada no restaurante ao lado do noivo, ela não conseguia esconder o distanciamento. Ele falava sobre técnicas médicas, novas pesquisas, viagens futuras. Mas em sua mente, uma frase ecoava: Deus não te chamou para viver o seguro. Ele te chamou para viver o que é verdadeiro. Aquela frase que parecia vir do céu, ou talvez do próprio coração. Porque às vezes, o amor verdadeiro chega no meio do caminho, para te lembrar de que você estava indo na direção certa, apenas para encontrar a encruzilhada que te levaria ao que foi escrito, não por você, mas por Deus. E quando isso acontece, ignorar é impossível. Ela passou a noite em claro. Deitou ao lado do noivo como tantas outras vezes, mas algo estava diferente. Não era apenas o toque que parecia distante, ou o beijo automático de boa noite. Era o coração dela que estava inquieto, sussurrando verdades que ela não queria ouvir. Pensamentos vieram como ondas, lembranças do guia, o som da voz dele, o jeito como ele escutava, o silêncio confortável, o instante dentro daquela igreja, a sensação de estar viva. Mas ela se recusava a acreditar que fosse real. Aquilo não podia ser amor, não fazia sentido. Ela já tinha uma vida com outra pessoa, um plano, um casamento quase marcado, um parceiro que sempre esteve ali, ainda que não plenamente presente. É só carência. É só o romantismo do cenário. É só o contraste do inesperado com a rotina do já conhecido. Ela repetia essas frases mentalmente, como quem tenta acalmar um incêndio com copos d'água. Mas no fundo sabia que não era apenas isso. O que ela sentiu naquele dia não foi novidade. Foi lembrança. Um despertar de algo que há muito tempo estava adormecido dentro dela. Mas o medo... o medo era mais forte. Medo de perder o que construiu. Medo de se arrepender. Medo de parecer ingrata por questionar um relacionamento estável. Medo de decepcionar os outros. Medo de começar tudo de novo. Medo de estar confundindo tudo. Medo de estar sentindo o que não deveria sentir. E, principalmente, medo de admitir que nunca se sentiu verdadeiramente amada.
apenas bem acompanhada. No café da manhã, o noivo falava sobre os próximos passos da carreira, sobre voltar para o Brasil, sobre investir em um apartamento juntos. E ela sorria. Forçava sorrisos, na verdade. Dizia, que bom, vai ser lindo. Também estou animada. Como se cada frase fosse um tijolo tentando erguer de novo a parede de segurança que começava a ruir. Mas em cada sorriso forçado, ela se sentia mais distante de si mesma. Ela se perguntava se isso era normal, se todas as mulheres sentem esse vazio antes de um grande passo, se era só ansiedade, se era só insegurança feminina. Mas nada do que tentava usar como justificativa parecia convencer sua alma. Naquela tarde, sozinha outra vez, caminhou sem rumo pelas ruas estreitas da cidade. Queria se distrair, mas tudo parecia ecoar dentro dela. Viu casais sorrindo em cafés, ouviu um músico tocando algo suave ao violão e sentiu os olhos marejarem mais uma vez. Ela estava exausta de fingir que estava tudo bem, mas não sabia como parar de fingir. Sentia que se dissesse a verdade em voz alta, não haveria volta. E foi ali, sentada em um banco, com o coração em conflito, que a lembrança de uma frase de Neville Goddard voltou à sua mente. O que você sente como verdadeiro é o que se manifestará. Essa frase atravessou suas defesas como um raio. Ela estava tentando se apegar ao que era seguro. Mas a verdade é que segurança sem verdade é prisão. E por mais que aquele relacionamento tivesse estabilidade, faltava alma, faltava sentido, faltava presença, faltava amor. O tipo de amor que não exige esforço para existir. O tipo que se reconhece no olhar, como ela sentiu, sem querer sentir, no passeio com aquele guia. Mas como admitir tudo isso? Como aceitar que talvez o plano certo fosse o plano errado? Que talvez Deus estivesse reescrevendo a história no meio do caminho, não para puni-la, mas para libertá-la? Ela enxugou os olhos, respirou fundo e, pela primeira vez, orou com sinceridade. Deus, se não for o que o Senhor escreveu, me dá coragem para sair mesmo que doa. Mas se for, confirma em mim com paz e não com medo. E então, como resposta invisível, uma brisa suave soprou sobre seu rosto. Não foi uma resposta verbal, mas foi o suficiente para que ela sentisse. Deus estava ali, e tudo o que estava vivendo não era confusão, era confronto. Confronto entre o que o mundo chama de certo e o que o céu escreveu em silêncio. O terceiro dia em Lisboa amanheceu mais silencioso. Não por falta de sons, mas por excesso de pensamentos. O noivo saiu cedo para o último dia de congresso, e pela primeira vez, ela não se sentiu frustrada com a ausência. Sentiu alívio. Era como se sua alma pedisse tempo. Não para se distrair, mas para respirar longe de tudo o que a fazia se esquecer de quem era. Decidiu caminhar até o bairro Alfama, atraída pela simplicidade das ruas e pela beleza das roupas estendidas nas janelas, como quem exibe a vida sem medo. Caminhava com passos lentos, tentando saborear o instante sem pressa. Parou em uma cafeteria charmosa, pequena e escondida, e sentou-se sozinha. Pediu um café e um pão amanteigado. Estava disposta a ficar ali por horas, olhando a vida passar. Até que ouviu a voz. Esse lugar é especial, não é? Levantou os olhos e lá estava ele, o guia. O homem que, sem fazer força, invadia sua mente desde o primeiro passeio. Ele estava ali, com o mesmo olhar sereno, o mesmo sorriso leve, como se o mundo inteiro estivesse no ritmo do coração dele. Não era ensaiado, não era romântico, era apenas real. Ela sorriu, surpresa. Ele pediu licença para se sentar, e ela aceitou. E o que se seguiu não foi uma conversa cheia de tensão ou flertes. Foi simples, humana. Ele contou que passara ali para visitar um amigo que trabalhava no café. Falaram sobre Lisboa, sobre infância, sobre fé, sobre silêncio. E, em algum momento, sem perceber, ela começou a falar de si.
Falou de como sentia que tinha tudo o que uma mulher deveria querer, mas ainda assim, faltava ar. Falou da fé que carregava, mas que havia silenciado dentro de uma rotina sem alma. Falou do amor que sentia, ou achava que sentia, por seu noivo e de como ultimamente o amor parecia mais um compromisso assinado com a lógica do que uma resposta vinda do coração. Ele não a interrompeu, apenas escutou. E quando ela terminou, ele respirou fundo, olhou para ela com doçura e disse: Eu não sei muito sobre a sua história, mas aprendi que o que vem de Deus não confunde. Pode nos confrontar, pode nos tirar da zona de conforto, pode nos fazer questionar tudo o que planejamos, mas confusão, isso vem do medo. Paz vem dele. Ela sentiu os olhos encherem de lágrimas, mas desta vez não era tristeza. Era como se aquelas palavras tivessem sido sopradas pelo céu. Como se Deus, através da boca de um desconhecido, confirmasse o que o coração já sabia. Ela estava fugindo de algo que pedia para ser sentido. Na despedida, ele não pediu número, não tentou manter contato. Apenas disse: se for para ser, a vida se encarrega de colocar no mesmo caminho outra vez. E foi embora. Ela ficou ali por alguns minutos, tentando entender por que sentia tanta presença em alguém que não prometeu nada. Por que sentia tanto calor no peito por alguém que não disse uma palavra de amor. E então entendeu: quando é verdadeiro, não precisa de esforço. Porque o amor verdadeiro é reconhecido antes mesmo de ser nomeado. E naquele instante, sentiu dentro de si algo novo. Não era paixão, não era carência, era convicção. Algo havia sido tocado em sua alma, algo que a fazia compreender que o plano que tinha feito não era errado, apenas era incompleto, porque Deus às vezes permite que a gente construa castelos, para então nos mostrar que o que Ele preparou é o lar. E ela começava aos poucos a entender que talvez o dia do seu casamento já tivesse sido marcado, mas não com quem ela esperava, e sim com quem a alma reconheceu, sem precisar perguntar. Naquela noite, ela demorou a voltar para o hotel. Caminhou pelas calçadas molhadas após uma garoa leve, que deixava o ar mais fresco, como se a cidade também tivesse chorado um pouco. Havia um silêncio diferente dentro dela. Não era mais o silêncio que reprime, era o silêncio que revela. E o que se revelava, enfim, era inevitável. Ela não estava mais onde costumava estar emocionalmente. Havia algo dentro dela que não conseguia mais fingir. Algo que dizia com firmeza: não é por segurança que se escolhe o amor. Ao entrar no quarto, encontrou o noivo distraído no computador, ainda falando sobre as conclusões do congresso. Ele estava empolgado, animado, planejando. E aquilo, por um instante, a fez hesitar. Ele é bom, pensou. Sempre foi gentil, nunca me fez mal, sempre me acolheu. E junto a esse pensamento veio o peso da culpa. Será que estou sendo injusta? Será que isso é só uma fase? Ela quis se convencer disso. Quis crer que tudo era fruto da distância, do cenário romântico da viagem, da confusão causada por alguém que surgiu em um momento vulnerável. Mas quanto mais tentava silenciar o que sentia, mais sua alma gritava. Porque não era o guia que estava provocando essa crise. Era ela mesma que, há anos, vinha ignorando pequenos sinais. Sempre houve um vazio, uma falta de entusiasmo, um contentamento forçado. Mas ela tapava esse buraco com a ideia de estabilidade. Afinal, todos diziam: casamento é decisão, não sentimento. E ela decidiu amar, decidiu construir, decidiu seguir, mas não percebia que uma parte dela ficava para trás todos os dias. Até que Deus permitiu aquele encontro, não para destruir nada, mas para mostrar o que estava sendo ignorado. Foi então que decidiu fazer o impensável: falar. Sentou-se à frente do noivo, respirou fundo e começou com a frase que mais a assustava: eu preciso ser sincera com você. E talvez comigo pela primeira vez. Ele a olhou surpreso. A expressão de quem não estava preparado para aquilo.
Ela continuou sem rodeios, com os olhos marejados, mas a voz firme. Eu não tenho certeza se o que estamos construindo é o que Deus quer para nós dois. E eu digo, nós dois, porque não é só sobre mim. Eu não quero te oferecer metade do que sou. Não quero que você tenha alguém que está aqui por medo de estar sozinha ou por apego a um plano. Você merece alguém que te ame com inteireza. E eu não sou mais essa pessoa. O silêncio que se seguiu foi denso. Ele tentou entender, tentou argumentar, tentou minimizar, mas ela sabia, não era uma fase, era uma verdade que não podia mais ser abafada. E ela não falou sobre o guia, não porque estava escondendo algo, mas porque ele não era o centro dessa decisão. Ele era apenas o espelho que a fez enxergar o quanto ela tinha se abandonado ao longo dos anos. Não houve briga, apenas dor. Uma dor que não era de fim, mas de libertação. Naquela noite, sozinha, sentada à beira da janela do quarto, olhando a cidade dormir, ela chorou como quem lava a alma. Chorou pela culpa, pela coragem, pelo medo. Mas, acima de tudo, chorou pela paz que começava a nascer. Porque, às vezes, obedecer ao chamado de Deus exige romper com tudo que parece certo aos olhos humanos. E quando isso acontece, não se trata de escolher uma pessoa ou outra, mas de escolher a si mesma, para então estar pronta para o que o céu já marcou, mesmo que o mundo inteiro não entenda. Ela não sabia o que era aquilo, nunca soube. Era como se aquele homem, aquele guia com sorriso leve e alma tranquila, tivesse sido desenhado para tocar lugares dentro dela que nem mesmo ela conhecia. E não era sobre beleza, não era sobre charme, era o olhar, o jeito como ele a olhava, como se a visse, como se não olhasse apenas para o rosto, para a roupa, para a presença, mas enxergasse a alma. Como se cada silêncio dela fosse escutado com atenção, como se cada gesto que ela fazia distraída fosse admirado com reverência. Com ele, não havia esforço, não havia cobrança, não havia medo de errar. Ela simplesmente existia. E era suficiente. Ela se lembrava do momento em que andavam por uma praça antiga. Ele a observava enquanto ela tirava uma fotografia. E naquele instante, sem dizer uma só palavra, ela percebeu que o olhar dele carregava algo que jamais tinha recebido. Encantamento. Não o encantamento superficial de alguém que acha bonito o que vê, mas o encantamento de quem se maravilha com o que descobre. Com o noivo, as palavras sempre vieram carregadas de metas. Vai dar certo. Temos futuro. Você é uma mulher inteligente, decidida, uma boa parceira. Eram elogios racionais, práticos, frios. Ela se sentia admirada, mas não amada. Com o guia, ela não era a mulher ideal para a vida dele. Ela era apenas ela, e isso bastava. Ele não projetava um futuro, não traçava um plano. Ele apenas a escutava como se o agora fosse sagrado. E essa presença, essa entrega, a fazia derreter por dentro. Ela se lembrava de como ele ria das piadas mais simples dela, como se estivesse ouvindo pela primeira vez. De como ele inclinava levemente a cabeça quando ela falava algo profundo. De como, ao atravessarem uma ponte, ele colocou a mão nas costas dela com um cuidado quase espiritual. Como quem protege, não por obrigação, mas por instinto. E o mais assustador, e ao mesmo tempo mais belo, é que tudo isso a fazia sentir-se segura. Mas não a segurança da rotina previsível. Era a segurança de quem sabe que está onde deveria estar. A segurança de ser conhecida, de ser percebida, de ser sentida. Com ele, ela não precisava explicar seu silêncio, nem disfarçar sua intensidade, nem fingir leveza quando estava pesada por dentro. Ela não precisava se moldar. Era como se ele a tivesse lido antes mesmo do primeiro encontro. Como se soubesse que por trás daquela mulher decidida havia alguém que só queria ser acolhida. Não por causa do que poderia oferecer, mas por quem era em essência. E foi ali, no contraste entre o que sempre teve e o que acabara de sentir, que ela percebeu. Aquilo era novo, mas parecia antigo.
Parecia algo escrito em um tempo onde o tempo ainda não existia. Um reencontro, um reconhecimento, um aceno do céu. Você atrai aquilo que é sua crença mais profunda. E talvez, sem perceber, ela havia começado a acreditar, mesmo em meio ao medo, que merecia um amor mais verdadeiro, mais inteiro, mais alinhado ao que sua alma clamava em oração silenciosa. E Deus ouviu. Por isso colocou aquele homem no seu caminho não para causar caos, mas para revelar que havia mais. Havia um amor que não se constrói com argumentos, mas que floresce quando duas verdades se encontram. Naquela noite, ao fechar os olhos, ela não sentia culpa, nem dúvida. Sentia algo raro, algo que nunca sentira ao lado do noivo. Ela sentia paz. E paz, ela descobriu, é o nome secreto que Deus dá ao que ele escreveu com as próprias mãos. Ela arrumou as malas com um nó no peito. O voo de volta ao Brasil já estava marcado. A viagem chegava ao fim, mas o que havia começado ali dentro ainda não sabia nomear. Era como se as roupas voltassem, os compromissos voltassem, o endereço voltasse, mas uma parte dela ficasse para trás. Uma parte que não podia mais ser ignorada. O guia não apareceu para se despedir. E no fundo ela sabia que era melhor assim. Não haveria promessas. Não haveria me espera nem volto para te buscar. Apenas a memória viva de tudo o que foi sentido. E que, de forma inexplicável, já havia se tornado eterno. No caminho para o aeroporto, enquanto o táxi atravessava as ruas de Lisboa pela última vez, ela olhava pela janela como quem tenta guardar os cenários, os cheiros, as cores. Mas o que realmente queria guardar era a presença dele, o som da voz dele, o jeito como ele a escutava, o olhar que dizia mais do que 1000 frases de amor. Tudo o que você deseja profundamente já existe no plano invisível. Se você pode imaginá-lo com intensidade e fé, já está a caminho de você. Aquilo a reconfortou. Talvez ela não tivesse respostas. Talvez nem soubesse se o reencontro viria. Mas havia algo dentro dela agora que antes não existia. Esperança com fé. Não a fé teórica, religiosa, verbal. Mas a fé que surge quando o invisível se torna mais real que tudo o que se vê. Ela chegou ao aeroporto, entregou a mala, passou pela imigração. E enquanto esperava o embarque, abriu o bloco de notas do celular e escreveu: "Se for de Deus, vai florescer mesmo que eu nunca mais veja esse rosto. Se for propósito, não preciso forçar, correr ou segurar. Vai voltar. E quando voltar, será diferente. Será completo. Será resposta." Durante o voo, olhou pela janela por longas horas. O céu parecia mais próximo. Havia nuvens espessas, depois claros de luz, depois sombra outra vez. Assim como ela por dentro. Mas, curiosamente, não chorou. Porque mesmo com a incerteza havia paz. Mesmo sem ele ali, havia presença. Mesmo sem planos, havia direção. Quando desembarcou no Brasil, tudo parecia igual. Mas ela estava diferente. Voltou para sua rotina, para sua casa, para seus compromissos, mas agora carregava uma convicção. Não queria mais uma vida que não vibrasse por dentro. Não queria mais moldar-se a uma ideia só porque parecia segura. Deus havia lhe mostrado, com doçura e firmeza, que o amor verdadeiro não é aquele que preenche um espaço. É aquele que desperta a alma. E ali, entre as tarefas do dia a dia e os silêncios da noite, começou a praticar algo novo. A imaginação ativa. Lembrava dos momentos com ele como se ainda estivessem acontecendo. Sentia no peito a mesma vibração do toque, do riso, do olhar. Não para alimentar saudade, mas para plantar fé. E ela sentia. Sabia que aquele capítulo não havia sido o último. Sabia que Deus não desperta um amor tão profundo para depois sepultá-lo no esquecimento. Sabia que, mesmo distante, ele também sentia. E então, todas as noites antes de dormir, ela fazia a mesma oração. Deus, eu não quero o que me traz medo. Eu quero o que traz paz. E se for esse amor que vem de ti, que tudo o que for distração se apague.
e que só o que for eterno permaneça. O noivado ainda estava de pé, ao menos no papel. Convites já haviam sido impressos, listas de presentes organizadas, tudo caminhando na direção de um casamento esperado. Mas ela sabia que no coração, esse casamento já não existia mais. O que havia agora era o eco de uma promessa que não nasceria, por mais que fosse mantida viva por conveniência. O tempo passou. Dias de silêncio, noite após noite de oração, e algo dentro dela crescia como uma voz firme dizendo: não é ele, e você sabe disso. Ela queria resistir. Afinal, quem era ela para interromper algo tão bem planejado? Para decepcionar famílias, frustrar expectativas, cancelar compromissos? Mas outra pergunta pesava mais. Quem ela seria se continuasse negando sua própria verdade? A alma dela já havia tomado uma decisão. Só faltava que os lábios a pronunciassem. Foi numa tarde de domingo que ela escolheu falar. Ele estava sentado no sofá da casa dela, com o rosto tranquilo, falando sobre as últimas atualizações da festa, e tudo aquilo soava tão distante. Como se fosse outra pessoa vivendo aquela vida. Como se aquele roteiro não mais a pertencesse. Ela esperou o momento certo, ou talvez o momento permitido por Deus, e disse com firmeza, sem rodeios, sem maquiagem nas palavras: eu não posso mais seguir com esse casamento. Ele a encarou em silêncio. Um silêncio que durou segundos, mas carregou 1000 perguntas, feridas, sustos e negações. Ela continuou: não é fácil dizer isso. Eu lutei contra mim mesma, tentei insistir, tentei apagar o que senti. Mas eu não consigo mais fingir que estamos no caminho certo. Eu sei que você é um bom homem. Eu sei o quanto caminhamos até aqui. Mas o que eu sinto é que essa união não é o que Deus escreveu para mim. Eu me enganei. E agora, em nome de tudo que é verdadeiro, eu preciso ser honesta. Com você, comigo, com Deus. Ele tentou entender, tentou argumentar. Mas não havia mais espaço para convenções. Ela já tinha feito a escolha que mais doía. Dizer não à segurança, para dizer sim ao invisível. E naquele exato instante, pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se inteira. Foi como se tivesse tirado o peso de anos das costas. Como se ao dizer não, ela estivesse finalmente dizendo sim à vida. Não ao guia, não a outro homem, mas à promessa que Deus sussurrava desde dentro. A verdadeira liberdade começa quando você escolhe viver pela sua imaginação e não pelas aparências. E ela imaginava, com o coração aquecido, um amor que a visse, que a escutasse, que não precisasse ser forçado, nem ensaiado, nem sustentado por medo, mas que fluísse como um rio que sabe o caminho para o mar. Ela não sabia o que viria a seguir. Não sabia se reencontraria aquele que tocou sua alma em Portugal. Não sabia se Deus havia preparado outro, mas sabia que o que viria seria inteiro. Seria a resposta, seria o que sua fé sustentasse. Naquela noite, dormiu sozinha, mas não solitária. Dormiu com a paz de quem finalmente aprendeu. O amor certo nunca exige que você se anule para caber. Ele vem para expandir quem você é. E o dia que Deus marcou, começa quando você tem coragem de se escolher. Ela desembarcou com o coração batendo como se estivesse saindo do peito. Não era mais uma turista, nem alguém acompanhando um noivo em compromissos. Agora ela estava ali por um motivo que só o espírito conseguia compreender. Não havia garantias, nem respostas, mas havia algo mais forte. Fé. Em suas mãos, apenas uma mala pequena. No coração, um turbilhão. Ela caminhava pelas mesmas ruas que, meses atrás, pareciam cenário de um sonho, mas agora estavam carregadas de significados. Cada pedra do calçamento, cada esquina, cada café onde sentara com ele. Tudo pulsava como se a esperasse desde aquele dia em que partiu. Ela não havia feito contato, não havia enviado mensagem. Achou que seria covardia interferir no tempo de Deus, mas algo dentro dela dizia: volte. E ela voltou,
Chegou à mesma praça onde conversaram pela última vez. Sentou no mesmo banco e esperou. As horas passaram como o vento que acariciava seu rosto. Pessoas vinham e iam, mas ele não. Talvez não fosse mais guia. Talvez tivesse se mudado. Talvez nunca soubesse que ela estava ali. Ela respirou fundo e decidiu deixar um bilhete na portaria da empresa de turismo onde o conhecera. Não esperava nada. Apenas precisava fazer sua parte. Voltei, não sei porquê. Só sei que precisava. Talvez seja apenas para entender que tudo isso era meu. Ou talvez seja para confirmar que era nosso. Estarei no lugar onde tudo começou, durante toda esta semana. Se sentir, venha. Assinou apenas com o nome. No terceiro dia, enquanto tomava um café sozinha na varanda de um restaurante, ouviu uma voz. Eu achei que nunca mais te veria. Era ele. Os olhos se encontraram como se nunca tivessem se despedido. O tempo parou, e as palavras não foram necessárias. Ele se aproximou devagar. Ela levantou-se. E antes que dissesse qualquer coisa, ele a abraçou. Não como quem reencontra uma paixão, mas como quem reencontra um lar. Eu sonhei com esse momento tantas vezes. Ele disse com os olhos marejados. Eu também. Ela respondeu, enfim respirando em paz. Caminharam juntos naquela tarde como quem celebra um pacto silencioso. Ele contou que, depois que ela foi embora, tentou esquecê-la. Tentou voltar à sua rotina, mas nada mais fazia sentido. Ela contou que terminou o noivado, que decidiu escolher o que faz a alma vibrar, que mesmo sem garantias confiou. Naquela noite ele a levou à igreja antiga no alto da cidade, a mesma onde ela havia feito sua oração dias antes de voltar para o Brasil, a mesma onde pediu: se for da tua vontade, faz florescer no tempo certo, e guarda o coração dos dois até lá. Diante do altar vazio, ele se ajoelhou e tirou do bolso uma caixinha. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas eu sei o que sinto hoje. E sei o que senti desde o primeiro instante em que você riu daquele meu comentário bobo sobre cafés. Sei que nunca mais fui o mesmo desde que você me olhou com alma. E sei que não quero passar mais um dia sem saber que você é minha resposta. Ela chorava em silêncio. Um choro de alívio, de gratidão, de confirmação. Você quer casar comigo? Ela não respondeu com palavras. Apenas ajoelhou-se também e o abraçou com a força de quem esperou uma vida inteira por aquele instante. A imaginação, quando sustentada com emoção verdadeira, molda o invisível até que se torne matéria. E ali, diante de Deus, entre luzes tênues e promessas eternas, ela entendeu. O que é teu não se perde. Amadurece no invisível até florescer diante dos teus olhos. E finalmente, floresceu.